Vamos começar com a apresentação da Groelândia. My name is Ulu. Ulu Linengwa. Yeah. And I actually had something happened. So the map is not as big as it's supposed to be, but O mapa não é tão grande, não está grande como deveria estar, mas but I live in Greenland and it's the right spot up there and Nuuk and the capital city is where I live and it's in West Greenland, South Greenland. Nuuk. então ela mora na capital, tá, que fica na parte oeste e se chama Nuuk. And there's only around 56,000 people in Greenland. Em todo o país tem aproximadamente 56 mil habitantes. Okay, this is our flag, and as you can see, there's the Danish flag beside, and it's because we are part of Denmark. Essa é a bandeira da Groelândia, como vocês podem ver, tem a bandeira da Dinamarca ao lado, porque eles fazem parte da Dinamarca. Tá? Eles pertencem à Dinamarca. And we used the Danish flag until 1979. Eles usavam a bandeira dinamarquesa até 1979. And the reason why we have white and red color is because Denmark also had it, and we still want to keep the colors. A razão que a bandeira deles é branca e vermelha é porque a bandeira da Dinamarca também era e eles quiseram manter as cores. And the meaning of the flag is the right brownish color is the sunset, and the white under the red is the iceberg. Yeah, iceberg. And the red under the big red one is the like the ocean that. Yeah, spiders. Reflex. Thank you. Então, a parte superior da bandeira representa o pôr do sol, a parte branca significa os icebergs e a parte vermelha significa o reflexo do sol no mar. Okay, Greenland is a parliamentary democracy, and we are part of the Kingdom of Denmark, and we have 2 representatives to the Danish Parliament, and we also have our own parliament. It's okay, yeah. Yeah, this is Nuuk, and you're supposed to see it from the map, but and it's the capital, and there's around 17,000. Nuuk é a capital e tem mais ou menos 17.400 pessoas, habitantes. Here's some pictures from the city, and I live right there. And there's also the city from the mountain. Ali é a parte da cidade, mostra uma parte da cidade e onde ela mostrou é o prédio onde ela mora. E também tem uma parte que é a parte da cidade das montanhas. And this one is Gatua, and it's both a cinema and cafe, and we also use it to other things. Aquele prédio é um cinema, café e também usado para outras coisas.
And as long as I know, is the one of the two only cinemas we have in Greenland. E, pelo que ela sabe, só tem 2 cinemas na Groelândia. Esse é um deles. And this one is Frederico, our swimming pool, and also, as long as I know, the only one of the two only. Então ali ela mostrou uma piscina e que ela também disse que só tem 2 piscinas no país todo. And the last picture is our center, called Clube Center, and it's the first and only center we have in Greenland. Então é o único o shopping center que ela está mostrando e é o único shopping center da Groelândia. A little bit about our culture. The 2 pictures you can see is a kind of a mask dance. We call it Groelândia. And there's some meanings with the colors and. Ela está mostrando algumas danças, se chama a dança da máscara, e que os desenhos e as cores têm alguns significados. The red is both the angry and the love, and the white is the pure and bold, and the red is also blood. O preto e o vermelho representam a raiva, também a sangue, as guerras, e branco é e o branco é a pureza. Yeah, the black is that side. E o preto é o lado negro. And we have some national customs. We have some difference, but this right here is the most common national customs we have. Então ela está mostrando que aquelas são as roupas mais usadas na Groelândia. Aquele é o modelo do meio. And I'm not sure if we can see the video because the internet is very slow. And the video you just saw was the Greenlandic dance called Frederico. Aí essa foi a dança chamada Frederico. And this one is a drum dance, a Greenlandic drum dance called Apresentação. Essa é uma dança com tambores da Groelândia chamada Apresentação. And here we have some typical Greenlandic food, and those are some fried fish, and we also have fat from probably whale. Agora a primeira figura que são os peixes e lá do lado aquele saquinho é a gordura dos peixes que eles usam muito. A gordura da baleia e o peixe é seco, dry fish. And here we also have a lot of plantations, and we call them países. Também é peixe seco que se chama o nome que ela falou aqui.
And here you can see Groelândia fish, or this is a meat soup, and we also have some there. Tá, então ali tem uma sopa groenlandesa que é feita com carne, aí depois tem os mirtilos também. And we also have this called ayaka, and we use them to, for example, make tea. E essa é uma planta que eles usam para fazer chá. Up here you can see the North Line, as we have in Finland, and I usually I see it in it's more often I see it in October time. October, yeah. Então ali tem a aurora boreal que ela vê quase todo outubro, que é mais comum ver no mês de outubro. So if you want to see more lights, come in October. And we also have this called ayak, as it's mostly they used to use it to hunt in old days, and it was only for men who used it. Então eles têm o caiaque que é usado para caçar. Ela disse que só os homens usam o caiaque. And here you can see some foxes. It's actually, if you see the Greenland, it's only up in north we can have the Greenlandic dogs, and in the south we can only have the international dogs. International. Yeah, so there's no Greenlandic dogs in the south Greenland. Ela diz que esses cachorros groenlandeses são usados só na parte norte do país, tá? E na parte sul eles têm que usar outros cachorros internacionais. É proibido no sul usar esses cachorros aqui. Here you can see we have some midnight suns, and it's usually up in the north. We don't have it in the south part. Então ela está mostrando ali o sol da meia-noite, na verdade ele seria meia-noite, né? E eles não têm, só tem isso na parte do norte, na parte do sul não tem. And we actually had a midnight marathon where it happens once a year in Asiat, a small town where you can run at midnight. Então ela diz que ela tem a corrida da meia-noite também, que é uma maratona que acontece uma vez por ano. As pessoas correm à meia-noite. Yeah, and because of there's midnight sun, and it means that also the time where in winter time where it's more or less dark all the time, more or less dark, like almost. E daí também tem a parte do que diz que é mais ou menos escuro, tá? Que tem o inverno que é muito escuro, o verão que é totalmente claro, e daí tem a parte do entre as estações que é mais ou menos. About the we have, as you saw, there's not so many people, and there's no one lives in the North Greenland. It's only in the west, east, and south. Vocês viram que tem pouquíssimas pessoas na Groelândia e que não tem ninguém morando na parte norte, só no oeste, no leste e no sul. And we can't see the city, but if we stand in Clube, we can't see the other cities. There's only There's only ocean and mountains. Se ficar em Nuuk não tem como ver as duas outras cidades, só vê mar, ocean e montanhas. And it means that you can't drive from city to city, so you have to take the flight or the boat. Então não tem como dirigir de uma cidade para outra, você tem que fazer um voo ou de barco. And that one of the reasons many Greenlanders have their own boats.
E essa é uma das razões que todos os groenlandeses têm o seu próprio barco. And we also have a lot of nature, so we use the nature a lot and have some, use the boats to go to nature. Como eles têm muita natureza também, eles usam os barcos para apreciar a natureza também. Yeah, that's it. Oh, before I stop, I need some, maybe around 7 volunteers. Ela quer 7 voluntários. Ela gostaria de ter 7 voluntários aqui. 7 people. We loved Greenland. Okay, when something happened, like something good happened, special happened, we kind of had a traditional ritual. That we do, it's mostly the older persons that do the traditional thing, and we call it bahag. Tem uma velha tradição que as pessoas mais idosas fazem, chamada bahag. And what I want you to do is, I'm gonna throw something, and you need to take as much as possible that I'm throwing. Ela vai tirar alguma coisa para cima e todo mundo tem que tentar pegar o máximo possível. Vamos seguir, todos sobe. When when someone is this in Paris, it means we have to come in front and be ready to catch all the money. Então, numa festa, quando alguém faz esse barulho aqui, significa que a gente tem que correr pro palco e tentar pegar alguma coisa. Prontos? Ready? A próxima apresentação é da Suíça. Hello everybody, I'm Mila, I'm from Switzerland and I'm going to present you my country, but first I would like you to tell me what first comes up to your mind if you think about Switzerland. Ela vai falar sobre o país dela, mas antes ela quer que vocês falem qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na Suíça. Chocolate, fondue, cheese, watches, punctuality, banks, salários altos. Yeah, chocolate is very famous. I will come to that later. So, so this is what Google says. You can see the Alps are very special. On the top right corner, you can see the most famous mountains in Switzerland. They are called Eiger, Mönch und Jungfrau. A foto aqui do canto direito de vocês é a foto de algumas montanhas que tem lá chamadas Eiger, Mönch und Jungfrau. Yeah, not so important.
I will later. Okay. And in the middle, on the bottom, you can see the Matterhorn, which is also very famous. I think you might know this one. Yes. You can. So to the location, Switzerland is in Europe. It's pretty much in the middle of Europe, and you can see it's very small. Então, a localização da Suíça, ela fica no centro da Europa e é bem pequena. So it's not as small as Greenland, I think, but still it's around 40,000 square kilometers. You can see the square miles. And on the map, you can see the different states, kind of. We call them cantons. On the left, there would be the Jura. It's kind of a mountain hill part. Then in the middle, there's the valley, and then like from here to here, there are the Alps. Então, na parte mais à esquerda é uma parte mais montanhosa, mais para pro lado direito são os vales e no outro lado são os Alpes. E ali tem o tamanho do país. So this is more the touristic map. Here you can see the most touristical cities, kind of, and also the neighbor countries, which are France, Germany, Austria and Italy. Então aí tem os pontos mais famosos, mais importantes do país, e os vizinhos, que são a França, a Alemanha, a Áustria e Itália. Antes, no outro mapa, estava a divisão dos estados deles. I will now talk about some cities. So first there is Bern. Bern is the capital of Switzerland. It's actually my favorite city. It's the nearest to where I live. With the train, it takes me around 40 minutes. And if I go there, I arrive on this bridge, and it's a very beautiful view because you can just see the city in front of the Alps. Então, Bern é a cidade, é a capital da Suíça. É a cidade preferida dela, que fica de trem uns 40 minutos da cidade dela. E quando ela chega, tem essa visão que ela acha muito linda, com essa ponte, a cidade e os Alpes atrás. So this is actually the biggest city in Switzerland. It's Zurich. This is where the international airport is. There live around 1.2 million people. But still Bern is the capital because Zurich got the bigger university, so Bern turned to the capital. So, yeah. Então, a maior cidade da Suíça, na verdade, é Zurique. Bern ficou como a capital, porque como centro político, porque Zurique é mais um centro universitário. Em Zurique também fica o aeroporto internacional. So now to the French-speaking part. This is Genf. It's also called Geneva. The most famous thing there is that fountain you can see. It's in the Lac Léman. Então, essa é outra cidade bastante famosa na parte que fala francês, que é Geneva. E um dos pontos mais importantes, mais conhecidos, é essa fonte que tem no meio do lago. So, as one of the southern cities, I choose Locarno. It's at the Lago Maggiore, and it is also called Lugano. Então, outra cidade que também é muito importante para eles é a cidade de Lugano. So this is Basel. You can only see a little part of it. It's a very special part because always in autumn there is kind of a festival. There are many kind of food trucks where you can buy a lot of specialties. They also put there a lot of roller coaster. This is actually
like kind of a party, which most of the little villages and cities in Switzerland once in a year have. Então, essa outra cidade, no outono eles geralmente têm um festival que eles têm muitos food trucks e comidas, especialidades típicas deles, que eles fazem, colocam montanhas, rodas gigantes, etc. Muitas das cidades pequenas e maiores que fazem esse festival durante o outono. I forgot to talk about that kind of cookie there. It's a specialty from this town. It's called Lakreli. It means like something sweet, delicious. And at the end of my presentation, you will have the possibility to try some. E também nessa cidade tem essas bolachinhas típicas que o nome significa como doce, delicioso. E no final vai passar para vocês poderem experimentar. So, to the climate, I really like Switzerland actually because of the really different 4 seasons. We have a hot summer, but we have also a cold winter with snow, and in between there's the colorful autumn and beautiful spring. Então ela gosta bastante que as 4 estações são bem marcadas no país dela. Então o inverno é bem frio, o verão é quente e o outono e a primavera são bem característicos. And also the climate is very different depending on where you live, although it's a little country. So in the valley I talked about, there's a lot of wind, and also it's cloudy and rainy most of the time, but when you're in the Alps there's more sun because you're above the clouds. Então ela diz que apesar do país ser muito pequeno, dependendo de onde tu mora, o clima vai ser bem diferente. Então nos vales tem bastante vento e nas montanhas tem bastante sol porque é acima das nuvens. So something short to the history. Switzerland was officially founded in 1648, but then there were only 3 states. During the time there, Switzerland became bigger. It always tried to stay neutrally. Even during the Reformation, there was not really a big war or anything because of that. So since 1815, Switzerland is actually like no war or anything. Então a Suíça ela foi oficialmente fundada em 1648. Tentou sempre se manter neutra nas guerras e não tem guerra desde 1815. No início, a Suíça era dividida em apenas 3 estados. So this is the complex structure of our government, but I can easily explain that there are actually just 7 people which are the highest in our government, but they are all from 4 different parties, so they have different views, which leads to a good equality. Yeah. Então aí tem um pouquinho da estrutura do governo, como funciona lá, mas um resumo seria que são 7 pessoas que são as mais importantes no governo e são de 4 partidos diferentes. Então, dessa forma, cada um com sua visão, eles conseguem ter mais igualdade nas escolhas que eles tomam. So there is still one president, but the president is just for the protocol, nothing more. Ainda tem o presidente, mas o presidente é só pelo protocolo mesmo. And it's a direct democracy, which means when the population of Switzerland wants to change something, we have to we can make that, we can vote, so we have to get 20,000 signatures of people which think the same, and then whole Switzerland will be able to vote. Então, por ser uma democracia direta, quando os moradores, os cidadãos querem mudar alguma coisa, eles precisam só juntar 20 mil votos para alguma coisa que vai para votação. Assinaturas, desculpa.
como se fosse um abaixo-assinado para decidir alguma coisa. Então, é bem democrático. So, something more to the politics. There are few international organizations which have their headquarters in Switzerland. For example, the United Nations have their largest office in Switzerland, and also the origin of the Red Cross is in Switzerland. But so Switzerland is not a part of the European Union, which is also quite special. Então, a Suíça não faz parte da União Europeia. E tem muitas organizações internacionais que têm sede na Suíça, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, que foi originada lá. So now to the languages. The biggest part, which is here yellow, there speak the people German. To this I will come with the next slide. But then there is the green part, where people speak French. In the blue part, on the bottom, people speak Italian. And then there's the red part, where people speak the mostly Romansh. It's a unique language which only people there speak. So there are actually 4 official languages in Switzerland. Então, na Suíça tem 4 línguas oficiais diferentes. Na parte amarela, que é a maior parte, eles falam alemão. Na parte verde, eles falam francês. Na parte azul, é italiano. E na parte vermelha, é uma língua original deles. Romansh. Românico? Yeah, it's a mixture between Italian and German and Austrian, everything. So the official language is German, the German from Germany. But like school in the German part is in German. They have all the different, everything is translated. So food is there. For example, if you buy food, you have the names in 3 languages. Yeah. No. People living in the red part is Italian. Então, como que ela lida com essas muitas línguas no mesmo país? Então, como o alemão é falado na maior parte do país, o alemão seria a língua oficial que é ensinada em todas as escolas. E em todos os lugares, se tem o nome de alguma coisa, tem em 3 línguas. Tem no alemão, no francês e no italiano. So to the difference between German and Swiss German, I have here a sentence. Hi, my name is Milan, I'm from Switzerland. In German, this would be kind of, Hallo, mein Name ist Milan, ich komme aus der Schweiz. But in Swiss German, it's then, we can also say Hallo, but we mostly say Hoi. And then it's always like kind of the short form of German. So there we only say Mi, Name ist Milan und ich komme aus der Schweiz. Also, yeah, it's just like shorter. So there's also no grammar. Because of that, our official language is German. Então, ela mostrou as diferentes formas de falar a mesma coisa, a forma do alemão da Alemanha e o alemão da Suíça. O alemão da Suíça é basicamente um pouco mais curto, a versão simplificada do alemão da Alemanha. So also our education system is pretty complex. I actually don't want to talk more about this, so you can just go on. So to my education, I started kindergarten in this building. Most of our buildings look actually like this. They are pretty old. Então, ali tinha o esquema de como que é a educação deles, que era muito complexa, então eu não quis falar muito sobre isso. A educação primária dela foi nesse lugar, e ela disse que a maioria dos lugares, das casas, estruturas parecem com isso. So the next picture is where I went to school for 6 years. Onde ela foi na escola por 6 anos. One more back. Yeah. So this is also
the school, we have 3 schools in my city, although we're only like 15,000 inhabitants. Yeah. Então, apesar da cidade ter 15 mil habitantes, essa é uma das 2 escolas da cidade. And this is part of our high school. It consists of 3 buildings like this. E esse é o prédio onde é o ensino médio deles, o segundo grau. São 3 prédios como esse. And this is the university in Bern. It's one of the biggest universities and also most popular. Então, essa é uma das maiores e mais populares universidades da capital. So some like different things about Switzerland. Switzerland is prepared for a nuclear war if there ever was one. We have a whole system underneath the ground where there's enough space for all people. There's enough food and enough beds. Então, a Suíça tem toda uma estrutura para caso haja uma guerra nuclear. Eles têm toda uma estrutura embaixo da terra, subterrânea, que poderia abrigar pessoas mais velhas e tem toda a infraestrutura necessária. Then we need to pay taxes for owning a dog. And actually, before we are allowed to own a dog, we need to go to dog school. So we know how to deal with dogs. Então, para eles terem um cachorro, eles precisam pagar taxas. E antes de eles poderem ter um cachorro, eles precisam ir para uma escola de cachorro para eles aprenderem como lidar com isso. The last thing is that in Switzerland, you're not allowed to give a child a name that could damage the children's interests, kind of. Yeah, you need to give him a normal name, kind of. Yeah. Então, na Suíça é proibido dar um nome que seja meio estranho, que possa prejudicar a criança mais tarde, um nome que seja meio esquisito. Então, tem que dar um nome que seja levemente normal. So, just a little part of the Swiss brands. There are a lot of chocolate brands, but also for watches or banks or, yeah, you can see. Então, aí tem algumas marcas famosas da Suíça, entre chocolate, banco, relógios. And almost at the end, about the Swiss chocolate. In Switzerland, this whole production started in the 19th century. Since then, we consume more than half of it by ourselves. So half of the production we produce, we eat ourselves. Yeah. Então, sobre o chute que vocês deram, sobre o chocolate, sim, vocês estão certos. O chocolate, a grande produção começou a ser produzido desde o século XVII e 54%, metade do que eles produzem, eles consomem e a outra metade eles exportam. So they are exported to Germany, France, Great Britain, or North America. Like if you calculate how much chocolate one person in Switzerland then eats, it's around 12 kilograms per year. Então, eles exportam para a Alemanha, para a França, para Reino Unido e América do Norte. E se fosse calcular o quanto uma pessoa, na média, um suíço comesse chocolate por ano, seria uns 12 quilos. Yeah, so this was the end of my presentation, but now you can try the...
Então agora a apresentação da Turquia. Hello, everyone. Okay. Hello, everyone. I'm from Turkey. I am Irem. I'm from Turkey. I am Irem, and I'm 19 years old. And I am university student in Ankara, in my country. I'm studying French teaching, and we will present to you about something about Turkey now. I hope you will like it. Então ela falou o nome dela, ela é da Turquia. Ela mora em Ankara, a capital. Ela está estudando para ser professor de francês. E ela espera que vocês gostem da apresentação. So you can see the location of Turkey in the world. It's like a bridge between Europe and Asia. It's kind of a peninsula. It's surrounded by the Mediterranean, the Aegean and the Black Sea. A localização da Turquia fica entre a Europa e a Ásia. É cercada por é tipo uma península e é cercada pelo mar Negro, né? Mar Negro, Mediterrâneo e Black Sea, Indian. E Ásia. Yeah, as I told you, it's a bridge between West and East, and Southern Europe and Southern Western Asia. That portion of Turkey, west of the Bosphorus, is geographically part of the Europe. Like half of the Istanbul and Çanakkale is part of the Europe, while all the other is Asia. Bordering the Black Sea, you see at the top, and the border of there we have Greece and Bulgaria, and here we have Georgia and Syria, Iraq. Basicamente ele falou que a Istambul é dividido por uma ponte que fica a parte ocidental e a outra parte oriental. Tá? E daí ele falou sobre os países que fazem fronteira. Que do lado de lá seria a Grécia, Síria, Iraque, Bulgária. E a Geórgia. Now the meaning of our flag. The color of red embodies the blood of our martyrs who were died in World War I. The crescent and star embody the reflection of the sky on the blood of the martyr. A cor vermelha incorpora o sangue dos mártires que morreram na Primeira Guerra Mundial, e a lua crescente e a estrela incorporam o reflexo do céu no sangue dos mártires. There are 75 million inhabitants in Turkey, and our capital is Ankara, and we talk Turkish in Turkey. A população é de 75 milhões de habitantes, eles falam turco e a capital é Ankara. Our history goes back to the Ottoman Empire. It was founded by Osman Bey in Bursa in 1299. Fatih IV conquered Istanbul in 1453 and made it the capital city. The empire was defeated in World War I. Mehmet VI was the last sultan in 1942. Vou tentar dizer os nomes aqui. O Império Otomano foi fundado por Osman Bey em Bursa em 1299. Fatih IV conquistou Istambul em 1453 e fez dela a capital. O Império foi derrotado na Primeira Guerra Mundial e Mehmed VI foi o último sultão em 1922. Gallipoli.
In 1915, huge and bloody battles took place between the Turkish soldiers and the Allies, including the Anzacs. Both sides had too many casualties. Em 1915 teve uma batalha enorme que aconteceu entre a Turquia, os soldados turcos e os seus aliados, incluindo the Anzac, soldados da Austrália e da Nova Zelândia. Ambos os lados tiveram muitas perdas. He explained the Gallipoli because he's living in Çanakkale, where Gallipoli is founded. Ele falou sobre esse lugar porque ele mora em Gallipoli. Uhum. And let's go on with Mustafa Kemal Atatürk. He is the founder of Turkish Republic. He brought lots of new kinds of thoughts to Turkish Republic. New kinds of thoughts, like he brought freedom. He brought democracy. He brought Latin alphabet, and he brought lots of other things to Turkey that Turkey has right now. And então, Mustafa Kemal Atatürk fundou a Turquia, a República da Turquia, em 1923, e ele trouxe muitos pensamentos novos para a Turquia, como de liberdade, direitos humanos, o alfabeto, tá? O alfabeto latino. And Turkey is one of the first countries that has to be voted and vote rights for women. And Atatürk has made this also. Também a Turquia foi um dos países que trouxe os direitos das mulheres, tá? E também foi Atatürk que trouxe isso. And he was also the chief commander in our independence wars and lots of other wars. E ele foi o comandante-chefe nas guerras. É isso. And this is the grave of Atatürk, and this is the most important place in Ankara. It's the most touristic place, I think, and I live in Ankara also. It's capital. Esse é o túmulo de Atatürk em Ankara e é o prédio mais famoso e mais visitado na Turquia, na capital. I'm going to talk about the foods. This is Turkish kebab, and it's meat, as you see, and it looks better when it's cooked. Então, esse aqui é o kebab, que são os espetinhos de carne, e ela disse que fica melhor e parece melhor quando está pronto, tá assado. And this is Turkish tea. It's really common in Turkey. We eat it, we drink it all from breakfast to dinner, after dinner, every time we drink tea. Yeah, like shimaho here. Esse é o chá turco que eles tomam desde de manhã até de noite, é como chimarrão aqui. This is the famous Turkish delight and the coffee. Yeah, that's it. Então essas são as delícias, são os doces turcos e também o café turco, que é um pouco diferente. And we have some Turkish delights for you after. E tem alguns doces pra gente depois. This is the ayran. It's really common also. It's the mixture of water, yogurt and salt. A ayran é uma bebida muito popular também, que é feita de água, iogurte e sal. We drink it with kebab and other kinds of meat. Eles bebem isso quando comem kebab e outros tipos de carne. And this is the most famous alcoholic drink at Turkey. This is rakı. They drink it with or without water as they want. Então, essa é a bebida mais famosa da Turquia, se chama raki, e que bebem com ou sem água, como quiser. And let's talk about a little bit Turkish breakfast. As you see, Turkish people has the breakfast like kings, and we also has a special words about that, like eat the breakfast as a king, and eat dinner like poor people. We have this kind of a sentence.
Então, vocês podem ver pelo café da manhã turco, é muito rico, então assim, eles dizem que tome café como um rei. E eles têm a frase, aquela que a gente também diz, que tome café como um rei e jante como uma pessoa pobre, tá? Por uma questão de saúde. In breakfast, we eat lots of different kinds of cheese. As you see in here, we have really lots of different kinds of cheese. And mostly, our most famous thing to eat in breakfast is eggs with sucuk. Sucuk. Some kind of sausage, but not the same in Europe or in here. Então ela está dizendo que tem muitos tipos de queijo, tá, no café da manhã, e também eles comem ovo no café da manhã junto com salsicha, tá, mas que não é uma coisa que existe no resto da Europa, tá, é um molho, ovos, molho e salsicha. And this is famous doner kebab. I think you know it. This is Çanakkale. I live in there. And we have a Bosphorus too, like in Istanbul. And this is Trojan horse. Yeah, we have it too. That horse used in a film named Troy. Ele é Çanakkale. Então, essa é a cidade onde ele mora, tá? E lá eles têm o cavalo de Troia, e esse cavalo aí foi usado no filme Troia. Here is Antalya and Pamukkale, like I know, touristical place. Pamukkale são aquelas as cascatas brancas, tá? Que é onde ela mora. E tem piscinas naturais de água quente. E a outra é Antalya, que é a praia. Here is Izmir, also known Smyrna in the history. Also very touristic and historical place. It has most of like beach and stuff like that. Então, ela também tem Izmir, que foi chamado de Smirne. Tá? E ela diz que lá também é uma das maiores cidades da Turquia e que tem tudo. É uma cidade grande, que tem portos, tem praias, tem tudo. Also, Izmir is the second biggest city in Turkey and the second the most crowded city in Turkey. And it's also known for its famous beaches and the parties and the holiday places. É a segunda maior cidade, com a segunda maior população, e também é muito conhecida pelas praias e pelas festas. Now Istanbul, it's like the biggest and most crowded city in Turkey. Me, Irmak, Nesli and Selen, four of us live in Istanbul. It has 20 million almost inhabitants. It has a really famous Bosphorus bridge which connects the two continents. Istambul é a maior cidade da Turquia, que os quatro deles moram lá. Raise your hands. Ela tem uma característica muito grande, que ela é separada, aquela ponte separa o Ocidente e o Oriente. E tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. And here you can see another view. This is not a famous bridge, but this is all European side, but it's like a golden horn in English. Yeah, and Istanbul has like a really old history, from the Byzantine Empire to Roman Empire to 500 years of Ottoman Empire. Então, Istambul tem uma história muito forte, começando desde o Império Otomano até o Império Romano. And this is the famous Galata Tower. It has a
story that one of our not a king but the very famous person like used this tower to fly with handcraft wings to cross the Bosphorus. So this is like the most known story about this tower. Então essa Galata Tower, a Torre Galata, ela é muito famosa porque um rei, the king, Hazarfen Çelebi. He's not a king. He's just a person from the public. He made his own wings and tried to fly from there, and he achieved. Tá, então ele disse, era uma pessoa famosa e ele fez as próprias asas e tentou voar sobre o mar. Which ocean? Not ocean, the Bosphorus. Ah, o Bósforo, tá? Bósforo. Então é uma história muito famosa. E ele fez isso. And this is the Maiden's Tower. It also has a long story, but I'm not gonna tell it because I don't know it. This is now used as a museum, but in the past, briefly, it's used as like a prison for a girl. Briefly, the story goes like this. And nowadays, it's very famous because it's used in the TV series. Essa torre aqui antigamente era usada como uma prisão, inclusive para princesa, tá? E hoje em dia ele é um museu e também é usado muito em séries de TV. I'm living in Gaziantep. Gaziantep is in the south of Turkey, and these are some pictures of Gaziantep. Top left picture is Gaziantep Castle. Top right picture is Bazaar of Copper, and baklava is one of the most famous, dessert in Turkey, and its origin is Gaziantep. Então ele está dizendo que ele mora nessa cidade Gaziantep. Então está mostrando a cidade ali, também tem o que é famoso na cidade dele é o museu do o mercado de cobre. E tem uma vista da cidade, e lá também é a mais famosa sobremesa da Turquia, é de lá. É no sul da Turquia. São alguns lugares turísticos. Os resorts. These places are mostly in the west and in the south, those holiday places. Yeah. Então ficam a maioria no oeste. Ficam a maioria no oeste e no sul. And this is Cappadocia. I think all Brazilian people know about Cappadocia. Yeah, you've been there. And this is in Izmir, Ephesus. Yes. Yeah, we gave Dutch people their famous tulips. It's a fun fact. O fato interessante é que as tulipas foram dadas aos holandeses pelos turcos. Então, a origem das tulipas é turca. People think that we use Arabic alphabet, but we don't use it. We use Turkish, like Latin alphabet. So it's like this. Ela quer dizer que não se as pessoas pensam que eles usam aquele alfabeto ali que seria o alfabeto antigo, mas não, eles usam o alfabeto latino. These are some really famous people in Turkey. He's a pianist. He's really famous worldwide. Fazıl Say. He's famous in the worldwide. Tá, esse é um pianista famoso em todo mundo, o nome dele é Fazıl Say. Tá, então é como uma das pessoas famosas que eles vão mostrar. And Tarkan. He is a singer. We call him megastar in Turkey. And he is a famous director also, Fatih Akın. He has lots of awards in Europe for his films. Ele é muito famoso na Europa pelos seus filmes. And Mehmet Öz is also living in America, I think in the north of America, and he has also his own morning show. He is a heart operator.
Oz, Dr. Oz. Dr. Oz. Esse é o Dr. Oz, que ele mora na América do Norte e tem o próprio programa de TV dele. É o Dr. Oz. And Hidayet Türkoğlu is one of the most famous basketball players in Turkey. He is playing in NBA. Então é um jogador de basquete muito famoso e ele jogava na NBA. And these are some famous handmade like weights as you see in here. We call it chini, like some ceramic handcrafts. Isso aqui é a famosa cerâmica feita à mão chamada chini. Now another interesting fact: the word turquoise comes from Turk, meaning Turkish, and it was derived from the beautiful color of the Mediterranean Sea on the southern Turkish coast. A palavra turquesa veio do turco significando turco. E foi derivada da bonita cor do céu do mar Mediterrâneo no sul da costa turca. And this is our longest word in Turkish. It's called like Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Anybody wants to try to say this? No? Ok. Você é uma das pessoas que não conseguiu dizer tchecoslovaco. Significa a nacionalidade tchecoslovaco. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımız. It's too long. Klarımızdan minmensiniz. This is... And thank you for your attention. We are waiting all of you to Turkey. Eat kebap. Kebap, baklava. So guys, this was the last presentation. I know we are coming. Nós estamos chegando no fim do camp, nós só temos mais um dia e meio. E ele quer mostrar para vocês uma apresentação, um vídeo que ele fez 2 anos e meio atrás. It's like a music video, like a short film, but it's like the story of two brothers. One goes to Cyprus War and dies, and the other remembers the memories. Então, é sobre 2 irmãos que vão para a guerra no Chipre, e um deles morre e o outro fica com as memórias.
nós queremos encerrar essa última noite de apresentação. Convidar o VDG Breno para subir aqui. Mara, Cleusa, Vera já está aqui. So, we are now at the end of our country presentation, and the president of the Lions Club, Frederico Westphalen, would like to invite VDG Breno Ferrigolo and the chair people of the Youth Exchange Program, Marlene, Vera, Mara, and Cleusa. O Bill e a Nádia também, que são os coordenadores do acampamento. Venham até a frente, por favor. Lion Nadia and Lion Bill, that are the coordinators of this camp. Então, em nome do Lions, nós queremos agradecer essa história de cada país que vocês nos passaram. Foi muito bom. Acredito que conhecemos um pouquinho mais de cada um de vocês. Foi realmente incrível. Parabéns por todas as apresentações. E queremos que vocês voltem sempre. Vou passar a palavra para o Breno agora. On behalf of Lions Club, I would like to thank you all for these wonderful presentations that we have the opportunity to watch during these 3 days here, and also to say that we are really glad in having you here, and come back whenever you want. Boa noite. Hoje eu fiz uma postagem no Facebook do Dia do Motociclismo e citei as palavras de John Lennon, que ele era um sonhador e ensinou para nós que, quem sabe, um dia no mundo nós todos consigamos viver em paz. E esse intercâmbio, Vera, pessoas que estão aqui presentes, é a prova que nós podemos realmente viver em paz. São povos diferentes, culturas diferentes, atravessaram um continente para estar aqui conosco e são tão próximos, tão amigos, que essa mensagem seja levada para o país deles, que a gente possa realmente viver num mundo de paz. Today in Brazil we celebrate the Motorcycle Day, and he is a motorcyclist. So, he posted a message on Facebook this morning citing the words of John Lennon in that famous song Imagine, when John Lennon says that imagine a world living in peace. And this moment here during this week, we have proved that we can really live in peace. You have crossed a whole ocean and some countries and traveled many, many hours to reach here from different parts of Europe, and have lived together, showing everybody that yes, we can respect each other and live and promote peace in the world. Encerrando, quero dizer para vocês que eu sou um sonhador e eu quero que todos vocês também sejam sonhadores para um mundo melhor. So, closing this ceremony, I would like to tell you that I am a dreamer, and I would like you, everyone here, to be also a dreamer, dreaming for a better world. Okay, I want to say all of we here are happy to receive you this week, and I wish you can go back again a day. Okay, thank you everybody. Nádia, a companheira Nádia, então, disse que ela estava muito feliz em receber os intercambistas aqui e espera que um dia eles possam voltar.
our time is kind of short because we have to go for dinner, but for me, it's the first camp that I participate as a whole. And I think it's fantastic. Everything that you are seeing here, it's the first time I have seen also. So everything was kind of new for me because I haven't been to this region. So every place we visited, the kind of food, with a lot of food that we ate here, also, and the people who received us, I think everything is perfect in my point of view, and I guess that you exchangers think the same, and that's it. Yeah, no more. On behalf, as a chairperson of District LD4, I also would like to thank you for choosing Brazil for this wonderful experience. And I'm sure, I know that some of you came here because you heard and you met some friends on other camps around the world. You heard about Brazil and you chose Brazil this year as your camp experience. I want you to take home the best experience ever in Brazil, because maybe this is going to be the first time, maybe it's going to be the first and the last time that you are going to be on this side of the world. I hope you can come back to Brazil and visit the north of Brazil, that is also wonderful, and I wish you all the best in your lives, all the blessings that you may deserve that happen in your life. Have a good, safe trip home, and be happy. Don't forget that. Então, em nome como assessora do Distrito LD4, eu gostaria de agradecer a vocês por terem escolhido o Brasil como a experiência de acampamento de vocês esse ano. E que eles vieram de tantas partes do mundo, e eu também sei que muitos deles, deste grupo, estão aqui porque eles conheceram brasileiros em anos anteriores, em outros campos ao redor do mundo. E para mim, isso é a parte mais fantástica do nosso trabalho como voluntários, né? É que eles têm essa oportunidade de se conhecer e de se reencontrar. Alguns deles reencontraram, como a Clara, da Alemanha, ela reencontrou no Brasil 2 intercambistas nossas, brasileiras, uma de Curitiba e outra de Santo Ângelo, no Brasil aqui. Então, a gente proporciona isso através do nosso programa. E eu também desejo que todas as bênçãos, toda a felicidade do mundo possa estar com eles. E minha última mensagem para eles foi que sejam felizes. Obrigada. And now let's have Brazilian pizza. We have sweet pizza.